O nosso assunto de hoje é algo que tem me deixado bastante preocupado. Diz respeito aos casamentos. No mundo sem Jesus, se tornou muito comum e é muito triste a traição. Aumentou muito, tanto do marido para com a mulher, como da esposa para com o marido. Mas isso tem me preocupado também no meio chamado cristão, meio chamado evangélico. Quando os casais que se dizem cristãos, que se dizem amar a Jesus, estão se separando por nada, por incompatibilidade, por problemas enfrentados. Não há uma justificativa relacionada a uma traição de uma das partes, e muitas vezes estão achando isso, agindo como se isso fosse comum e se isso fosse permitido por Deus. E afirmam amar a Jesus. Essa é a minha preocupação. E eu quero então destacar aqui alguns pontos para que os casais crentes possam pensar sobre o assunto. Primeiro, relacionado à ordem de Jesus. O Senhor Jesus disse que nós não podemos nos separar. Está lá em Mateus capítulo 19. E ele disse: aquele que o homem juntou, não, aquilo que Deus juntou, perdão, não separe o homem. Então o casamento não foi feito para separação, foi feito para duração. Segunda coisa que eu queria destacar também é que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, diz que a esposa deve ser submissa ao marido como a igreja é a Cristo, e que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então a ordem é permanecer fiel um ao outro e juntos. E quando nós falamos que amamos a Jesus, mas mesmo assim decidimos separar do nosso cônjuge, a não ser que seja por relação sexual ilícita, por agressão física ou ameaça de morte, nós estamos pecando contra o Senhor. Porque Jesus disse que nós não podemos nos separar, como já citado em Mateus 19. E em Lucas 6,46, Jesus faz uma pergunta que deve ser repensada por nós. Ele diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu lhes mando? E também em João 14, 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. No versículo anterior, no versículo 15, ele diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então eu queria chamar a sua atenção, que você que é crente e que tem crise no casamento, coloque o seu casamento na presença do Senhor e nunca, nunca pense na separação. Isto é pecar deliberadamente contra o Senhor, machucar um ao outro e machucar, se tiver filhos, também. Pense nisso. Ame a Deus sobre todas as coisas e deixa Deus julgar a sua causa e resolver todos os seus problemas. Deus abençoe o seu casamento.